Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. Menos de um mês para termos carros na pista novamente. E você já sabe quais serão as principais mudanças que teremos na Fórmula 1 em 2023? A FIA acabou de anunciar mudanças na regra de pontuação para as corridas que não terminarem com o número de voltas previsto. Isto veio depois da confusão no GP do Japão de 2022. Simplesmente a corrida mais importante do ano, já que foi lá que Max Verstappen sagrou-se bicampeão mundial. A confusão foi feita por quase todo mundo, das equipes às redes de televisão que estavam transmitindo. Todos apostavam que apenas metade dos pontos seriam distribuídos, já que a corrida não atingiu os 75% do número de voltas. Até Verstappen desceu do carro sem saber que era campeão. Logo depois, a FIA avisou que a regra dos 75% valia para corridas que não são concluídas, ou seja, se a corrida é paralisada e não pode ser retomada até a bandeirada final, seja lá em que volta isso acontecer. A FIA afirmou que essa regra será revisada e Ben Sulayem, que tomou um puxão de orelha daqueles da Liberty Media, após afirmar que a proposta de 20 bilhões de dólares pelos direitos da Fórmula 1 que a empresa recebeu de um fundo árabe está superinflacionada. Afirmou que a FIA apenas cumpriu uma regra que as equipes aprovaram e mesmo assim levou toda a culpa pelo ocorrido. Mas não é só isso que muda, e algumas alterações podem até jogar algumas equipes para frente e atrapalhar a vida de outras. A aprovação na regra para conter o porpoising só aconteceu depois de uma verdadeira guerra nos bastidores. Acusações de favorecimento à Mercedes partiram da Ferrari e principalmente da Red Bull, mas no fim das contas todos chegaram num acordo para que as bordas do assoalho fossem levantadas 15 milímetros, além de um sulco no difusor que ficará 10 milímetros mais alto. Uma alteração de suma importância será novamente no peso mínimo dos carros. Esse ano eles poderão chegar até 796 quilos, 2 a menos que em 2022. Essa foi uma luta interessante no ano passado, com equipes como Red Bull e Mercedes lutando contra a balança a cada atualização. As penalizações, uma eterna luta aqui para entender como fica o grid após um mundo de penalizações, como tivemos por exemplo na Itália no ano passado, foram simplificadas. Pilotos classificados que acumularam mais de 15 penalidades cumulativas de posições no grid ou que foram penalizados por largar no final do grid, largarão atrás de qualquer outro piloto classificado. A sua posição relativa será determinada de acordo com a sua classificação de qualificação. O Santo Antônio também foi reforçado depois do acidente assustador de Guan Yu Zhou em Silverstone. Com a quebra da peça, apenas o halo impediu o contato do piloto com o asfalto. O número de corridas sprint subiu de 3 para 6 e teremos as corridas curtas no Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos, Circuito das Américas e São Paulo. As equipes também passarão a receber 300 mil dólares a cada final de semana em que tivermos as corridas sprint. Uma das mudanças que a gente mais espera aqui não será exatamente implementada em 2023, mas ocorrerão 2 testes, que altera o formato da classificação. Nesses 2 finais de semana, ainda a serem definidos, os pilotos serão obrigados a utilizar os pneus duros no Q1, os médios no Q2 e os macios no Q3. Ou seja, todo mundo o tempo todo em pé de igualdade. Nesses finais de semana, os pilotos perderão 2 jogos de pneus para a pista seca, caindo de 13 para 11. Os 4 jogos de pneus intermediários e os 3 para a chuva extrema estão mantidos. Nas corridas sprint também teremos testes em que o DRS poderá ser ativado após a largada e também após o reinício das corridas, depois de bandeiras amarelas. Hoje são necessárias 2 voltas em pista seca para que seja habilitada a utilização da asa móvel. Sinceramente, nós aqui esperávamos que a FIA banisse a utilização da asa em ao menos uma corrida sprint para sabermos como é que seria a luta dos pilotos. Amante do esporte, vem mudanças por aí e algumas delas podem equilibrar um pouco mais as coisas no grid. A elevação do assoalho, por exemplo, não é uma boa notícia para a Red Bull, que sofria pouco com o porpoising no ano passado, e apesar das negativas,
A Ferrari, por exemplo, começou a ser perseguida mais de perto pela Mercedes justamente quando a norma técnica da FIA visando conter o porpoising começou a ser aplicada. E você já tem o seu favorito para 2023? Deixe pra gente nos comentários e comente também se você acha que as mudanças de regras vão realmente melhorar o espetáculo da Fórmula 1. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.